porque a glória do Senhor e a honra é dele. Amém, meus irmãos? Quem encontrou diz amém. Amém. Pode se assentar dando glória ao nome do Senhor Jesus. Glória. Queridos, serei breve nessa passagem, prometo não demorar muito. Aqui nessa passagem nós podemos ver que pela epígrafe do texto aqui no capítulo 18 diz que Jesus é preso. A Bíblia diz que Jesus estava com os seus discípulos quando Judas, juntamente com os soldados, chegaram para prender Jesus. E ali a Bíblia diz que Jesus olha para aqueles soldados e pergunta: vocês estão procurando por quem? E ali a Bíblia diz que os soldados dizem: a gente está procurando por Jesus de Nazaré. Aí Jesus olha para ele e diz assim: eu sou. E na mesma hora, meus irmãos, a Bíblia diz que todos caíram para trás e se prostraram. Aí na mesma hora eles olham e perguntam de novo: quem é Jesus? Aí Jesus olha para eles de novo e fala: eu já disse que sou eu. Eu já disse a vocês que sou eu. E ali naquele momento, queridos, a Bíblia vai relatar que Judas Iscariotes, a qual estava com esses homens, a Bíblia diz que ele recebe uma quantia de 30 moedas de prata para entregar Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Judas, ele vai trair Jesus com um beijo. A Bíblia diz que Judas fala para eles: olha, aquele a quem eu beijar na face, esse é Jesus. E o que é interessante, meus irmãos, nessa passagem é que eu e você precisa tomar cuidado com pessoas que andam do nosso lado. Porque tem gente que anda do nosso lado, diz: olha, sou teu amigo, sou teu companheiro, mas por trás me vende e te vende. Judas era apóstolo de Jesus, Judas era tesoureiro no ministério de Jesus, Judas tinha uma confiança dada por Jesus, porém Judas era traidor e ao mesmo tempo ladrão. Só que a pergunta que fica: por que Jesus confia algo a Judas, sabendo que Judas era um traidor? Jesus sabia que Judas era um traidor. Só que Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados. E Jesus ele espera que Judas se arrependa. Jesus ele sabia que Judas ia traí-lo, mas Jesus ele esperava que Judas se arrependesse. Foi nos tempos de Noé. Deus disse para Noé: prepara a arca, porque eu vou enviar um dilúvio e vou destruir todo mundo, porque aqui não tem ninguém que é justo, só tem você de justo. Aí Noé disse: Senhor, deixa eu pregar para o povo. Deus sabia que ninguém ia se arrepender, mas ainda assim Deus ele deu uma oportunidade para o povo. Por quê? Porque o povo precisava de uma oportunidade. Só que o povo, mesmo com a oportunidade que Deus deu, não quiseram dar ouvido a Noé. Noé pregou dizendo: olha, arrependei-vos, vai chegar o dilúvio, vai destruir tudo. E o povo dizia: oxe, a gente não viu dilúvio, nós não viu chuva, não chove por aqui já foi um bom tempo, como é que vai vir um dilúvio? Só que quando Deus ele fala, Deus ele cumpre. Não importa o tempo, não importa a hora, mas se Deus ele falou que vai fazer, ele vai cumprir. Não importa o tempo, pode passar dias, pode passar horas, pode passar anos, mas Jesus disse: passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. E quando o tempo chegou, quando Noé termina a arca, Deus fala para ele: Noé, agora entra tu e a tua família. Quando Noé e a família entram dentro da arca, o Senhor, o próprio Deus, fecha a arca e o dilúvio começa. E aquele dilúvio durou em média
40 dias e 40 noites. E todos que não acreditaram no que Noé falou, morreram e a palavra de Deus se cumpriu. E só depois de 40 dias é que o dilúvio cessou. Só que a chuva, meus irmãos, tinha sido tão grande que a Bíblia diz que após o dilúvio, as águas ainda prevaleceram sobre a terra por mais 150 dias. Aleluia. Então, nós temos que entender, meus irmãos, é que Cristo, Ele nos dá uma oportunidade. Ele sabe quem é eu e quem é você, mas ainda assim Ele decide nos dar uma oportunidade. Cabe a eu e cabe a você acatar a oportunidade que Cristo nos dá. Aleluia. E ali, meus irmãos, voltando para o texto, Judas entrega Jesus. Aleluia. E aqui no capítulo 18 nós podemos ver que Jesus, ele agora é entregue a um sumo sacerdote chamado Anas. Esse sumo sacerdote, a Bíblia vai dizer que ele era sogro do sumo sacerdote Caifás. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Anas começa a interrogar Jesus, dizendo: o que é a sua doutrina? O que foi que você ensinou? Quem são os seus discípulos? Aí Jesus olha para ele e diz: pergunte a todos esses aqui que ouviram eu pregar, porque eu falei abertamente, não falei nada escondido. Ensinei no templo e não ensinei escondido, mas ensinei abertamente ao povo. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que um dos soldados pegou e feriu Jesus no rosto. E ali a Bíblia diz que Anas agora manda levar Jesus para Pilatos. E ali a Bíblia diz que Jesus agora, quando chega diante de Pilatos, Pilatos olha para Jesus e diz assim: eu não acho acusação nenhuma contra este homem, por que acusá-lo? Aí o pessoal olha e diz: não, mas ele é malfeitor, e como malfeitor ele deve morrer. Aí Pilatos ele começa a interrogar Jesus, começa a falar com Jesus, e Pilatos torna a dizer ao povo: eu não acho acusação contra este homem. Pilatos não viu acusação, por quê? Porque não tinha acusação. Qual era o motivo que Jesus tinha para ser condenado? Nenhum. Só que era lícito que acontecesse. Foi lícito que Jesus ele morresse para que eu e você hoje a gente tivesse ter direito à salvação. Foi necessário Jesus passar pelo que passou para que eu e você estivesse vivo hoje. Então, e a cruz é: se não fosse o amor de Cristo, Satanás já teria se andado com todo mundo. Se não fosse o amor de Cristo, mas é pelo amor dele que eu e você hoje estamos de pé. É por causa da misericórdia dele que você está aqui de pé, adorando o nome dele. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que todo ano, na festa da Páscoa, era costume pelos judeus sempre soltarem um prisioneiro. E aqui no final do capítulo 18, Pilatos olha para o povo judeu e diz: vocês querem que soltem seu rei, Jesus? E ali eles olham e dizem: não tem outro rei além de César. Não é para soltar Jesus, não. Solta Barrabás. A Bíblia diz que Barrabás era ladrão, mas o povo preferiu soltar um ladrão do que o nosso Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele foi crucificado aqui no capítulo 19, como você vai poder ver no capítulo 19 do mesmo livro, que Jesus ele é levado agora para o Gólgota, mais conhecido em aramaico como lugar da caveira. E a Bíblia diz que Jesus estava carregando a cruz, indo direto
vier dali para o Gólgota, a cruz de Jesus, meus irmãos, a história diz que pesava em torno de 85 quilos. Veja o peso da cruz que Jesus teve carregando. Por mim e por você. 85 quilos sobre as costas de Jesus. E tudo, meu pastor Lorival, por amor da igreja. Jesus foi açoitado, colocaram coroa de espinhos, bateram nele, chicotearam ele, zombaram dele, humilharam ele. E ele passou tudo isso, calado, por amor da igreja. Jesus enfrentou a morte por amor da igreja. Aí eu pergunto, será que você teria coragem de dar sua vida por amor a Jesus? Porque, meus irmãos, vai chegar dias. Vai chegar dias. Hoje em dia não, hoje em dia, graças a Deus, está tranquilo e olhe lá, não é em todo canto. Tem países como, por exemplo, na Nigéria, que quem serve a Cristo é morto. A perseguição está aí. E vai começar a se apertar. E é nesses últimos dias que Jesus vai ver quem é e quem não é. Vai ser nesses últimos dias que Jesus ele vai saber quem é que realmente ama ele e quem realmente não ama. Quem serve e quem não serve. Quem serve e quem não serve. Aleluia! Porque a luta vai ser grande. A peleja vai ser grande. Aí eu pergunto, será que você daria a sua vida por amor a Jesus? Olha para o Senhor que está do lado e pergunte, você daria a sua vida por amor a Jesus? Você daria a sua vida por Jesus? Você daria a sua vida para Jesus? Jesus, ele deu a vida por mim e por você. Mas muitos não têm a coragem de dar a vida Porque eu por passo Cristo. pelo vale da sombra. Muitos ainda dizem, Senhor, eu dou a vida por ti. O apóstolo Pedro disse, Senhor, eu morro contigo. Mas Jesus disse, antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. No capítulo 18, o apóstolo Pedro disse, Senhor, eu não nego, eu morro com o Senhor, mas eu não lhe nego. E no capítulo 18, a Bíblia diz que Pedro negou Jesus 3 vezes. E na 3ª vez, o galo cantou. E o apóstolo Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí tem muitos hoje em dia de não, eu dou a minha vida por Cristo. Mas quando chegar a hora é que a gente vai ver quem dá e quem realmente A dá. primeira prova. Porque missionário Aleias, tem muitos que só na primeira provinha, deixa Cristo. Porque prova, meus irmãos, quem passou foi Daniel. Quem passou foi Daniel. Daniel, por orar a Deus 3 vezes ao dia, por desobedecer um decreto e escolher orar a Deus, foi parar onde? Na cova dos leões. Por amor a Cristo, Daniel foi parar na cova. E ali o rei da água olha para Daniel e diz, Daniel, que possa o teu Deus, a quem tu serves com tanta fidelidade, te salvar. Só que o que é interessante, meus irmãos, é que a cova estava cheia de leões famintos. Estava cheia de leões que na hora que Daniel chegasse, iria todo mundo lá em cima de Daniel e não iria restar nada. Só que por amor a Jesus, Daniel disse, eu vou, mas eu não nego meu Jesus. Aí o que Jesus fala? Deixei abrirem a cova, deixei jogarem o meu servo dentro da cova, só não deixei os leões abrirem a boca. Deixei jogarem meu servo na cova, mas os leões eu não permiti abrirem a boca. Daniel ficou na cova, mas os leões não tocaram em Daniel. E quando foi no outro dia, o rei da água foi lá, procurou, abriu a cova e disse, Daniel,
disse: Rei, o Senhor, Ele me deu vida. Porque quem trabalha para Cristo, Cristo trabalha por nós. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, por amor a Cristo, foram parar na fornalha. A fornalha estava aquecida 7 vezes mais do que o homem. E a Bíblia diz que tinha gente que só encostar o pé na porta da fornalha morreram queimados. E ali Sadraque, Mesaque e Abednego, por amor a Cristo, disseram: a gente morre nessa fornalha, mas se o nosso Deus não nos livrar, não tem problema, a gente vai morar com Ele, mas Ele a gente não deixa. E a Bíblia diz que os 3 jovens foram para dentro da fornalha, e o rei ficou só vendo quem morria primeiro no fogo queimado. Mas a Bíblia diz que o rei olha para a fornalha, se aterroriza, olha para o pessoal e pergunta: jogamos apenas 3 homens na fornalha, sim ou não? Aí disseram: sim, jogamos 3. Aí o rei disse: só que eu estou vendo 4. E ele passeia pelo fogo para lá e passeia para cá. E esse 4º homem é o rei da igreja. Glória! E foi ele quem desceu para livrar os 3 jovens. Aleluia. Deus não enviou ninguém, foi o próprio Deus que desceu para livrar os seus 3. Aí o rei disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai do fogo. Saíram os 3 do fogo, e o rei disse: nem cheiro de queimado se percebe em vocês. Aí ele disse: rei, o nosso Deus foi Ele quem nos salvou. Por amor a Cristo. No Velho Testamento podemos ver muitos cristãos, tanto no Velho quanto no Novo, muitos cristãos que pagaram preço, prova, mas não negaram a fé. Jó pagou preço. Jó, o homem mais rico da face do Oriente, perdeu tudo em poucos segundos. A mulher de Jó disse: Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Jó olha para ela e diz: mulher, tu fala como uma doida. A gente aceitou o bem de Deus, e porque o mal também nós não aceita. Deus me deu, Deus tomou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jó permaneceu fiel. E no capítulo 42 de Jó, versículo 10 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando eu e você coloca a nossa fé em primeiro lugar, o nosso Deus, Ele faz. Aí eu pergunto: será que eu e você aguentaria passar a prova que muitos cristãos de antigamente aguentaram passar? Não. Porque hoje em dia, por qualquer coisa, muitos se desviam da igreja. Por qualquer besteirinha, muitos se afastam dos caminhos de Deus. Só que, missionária Leila, nós sabemos que Jesus, quando voltar, vai selecionar e vai tirar um povo no meio de um povo. Jesus, ele só vai levar aqueles que estiveram preparados, aqueles que estiveram com a casa firmada na rocha, e aqueles que estiverem com as lamparinas acesas. Quem tiver com lamparina apagada não vai, mas quem tiver com lamparina acesa vai cantar. E voltando aqui para o texto, vou encerrando agora porque a hora já vai. Jesus, ele vai para o Calvário carregando a cruz, e junto de Jesus também há 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. A Bíblia diz que colocaram as 3 cruzes, Jesus no meio, um ladrão na direita e outro ladrão na esquerda. Estavam todos 3 já na cruz. Aí a Bíblia diz que o povo começou a zombar de Jesus: salva-te tu,
salvou-se a muitas pessoas e a si mesmo não consegue se salvar. Aí, meus irmãos, Jesus olha para o povo e diz assim: Pai, perdoe eles porque não sabem. O amor de Jesus por mim e por você foi tão grande. Aleluia! E naquela mesma hora ele podia ter dito: Pai, mata todo mundo. Mas não, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem. E ali o ladrão que estava à esquerda de Jesus olha para ele e diz assim: Senhor, se tu és o Cristo, salva-te tu a ti mesmo e a nós. Mas o outro ladrão que estava na cruz disse: Tu estás falando isso dele porque esse homem não fez nada para estar aqui. Eu e tu fizemos, a gente matou, nós roubou e por isso nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem nada fez para estar aqui. Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E na mesma hora Jesus olha para o ladrão e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando o ladrão se arrependeu e foi para o paraíso com Jesus. Ou seja, até na hora de morrer, Jesus salvou uma alma. Até na hora da morte, Jesus salvou uma alma. Que foi o ladrão. Um ladrão se arrepender e receber a salvação. Imagine, o homem nem passou pelo batismo, não passou por nada. Só pelo fato de se arrepender, teve o privilégio de Jesus levar ele estar direto no céu. A Bíblia nem no céu estava lá, foi, está no paraíso, porque Jesus disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Será que foi um privilégio grande ou não, meus irmãos? Muito grande. E ali a Bíblia diz, aqui no capítulo 19 de João, que o pessoal pegou, Jesus olha para o povo e diz: eu estou com sede. E ali eles pegaram esponja, pegaram os negócios, colocaram vinagre e deram vinagre para Jesus beber. No lugar de água, deram vinagre. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus toma aquele vinagre e na mesma hora Jesus ele olha e diz: Pai, está tudo consumado. E na mesma hora Jesus abaixa a cabeça e morre. Aleluia! Jesus, infelizmente, agora morreu. Só que aqui no capítulo 20, nós podemos ver que fala a respeito da ressurreição do nosso Cristo. Aqui no capítulo 19, Jesus ele morreu. A morte pensou: levei mais um. A morte saiu por aí, levou milhares de reis pelo mundo todo. Levou o rei do baião, levou o rei do futebol, levou o rei do rock, levou o rei do pop. E a morte chegou na cruz, olhou para o rei da igreja e disse: vou levar mais um rei. E esse é o rei da igreja. Aí Jesus ele morre, passa o primeiro dia, nada, passa o segundo dia, nada. Aí a morte diz: venci. Só que há um terceiro dia, o rei da igreja, ele ressuscitou. Glória! E ele disse: eu vou para meu pai, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. O homem, ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, mas como Deus, ele virá montado em um cavalo branco. Ele vai vir saltando sobre os montes. E tão grande que o nosso Deus é. O nosso Deus, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu para a sua igreja. Eu quero dizer para a igreja, nesses últimos dias, vamos se apegar cada vez mais com Cristo, porque a dificuldade é grande. Jesus disse no
livro de João 16:33. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci, você também vai vencer. Amém? Que Deus abençoe.